Acompanhe agora na Rádio AM mais uma transmissão ao vivo. Boa noite a todos, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à celebração eucarística aqui no campus de Itatiba, Capela Frei Galvão. Estamos celebrando a solenidade de nosso seráfico pai São Francisco, hoje 4 de outubro, e patrono da nossa universidade. Francisco nasceu em Assis, em 1182. Depois de uma juventude leviana, depois de ter feito misericórdia para com os leprosos, com a idade de 25 anos, na igrejinha de São Damião, ouviu o convite de Cristo que o chamava a segui-lo e a reparar a sua casa. Renunciou então a tudo o que é terreno para aderir unicamente a Deus e pouco a pouco, na Porciúncula, o Altíssimo mesmo lhe revelou que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho, imitando em tudo a Cristo pobre e humilde. Unidos a ele, alguns companheiros, deu início à nova ordem dos frades menores, em 1209, na mesma Porciúncula. A sua forma de vida foi aprovada definitivamente por Honório III, em 1223. Francisco e os seus irmãos saíram a pregar o Evangelho da paz nas localidades cristãs e na dos infiéis, com palavras simples, mas eficazes, sobretudo com o exemplo de uma vida santa. Fundou também uma segunda ordem, juntamente com Santa Clara, a Ordem das Damas Pobres, ou Clarissas. E ainda uma terceira ordem para aqueles que vivem no mundo, leigos. 2 anos antes da morte no Monte Alverne, recebeu de Deus os sinais dos estigmas, que o tornaram conforme o Cristo crucificado também no seu corpo. 1 ano antes da morte em São Damião, transfigurando o sofrimento em gloriosa liberdade, cantou a fraternidade e a paz com o cântico das criaturas. Morreu na Porciúncula, estendido sobre a terra nua, na tarde do dia 3 de outubro de 1226. Foi canonizado por Gregório IX, aos 16 de julho de 1228, e em 1230, o seu corpo, sepultado na Catedral de São Jorge, foi trasladado para uma urna colocada debaixo do altar da nova basílica erigida em Assis em sua honra. Pio XII, em 1939, proclamou-o juntamente com Santa Catarina de Sena, patrono da Itália, e João Paulo II, em 1981, declarou-o patrono dos promotores e protetores da ecologia. Vamos juntos, então, celebrar São Francisco, iniciar a nossa missa, cantando o canto inicial. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor hoje aqui nos reúne para juntos celebrarmos a festa, a solenidade do Seráfico Pai São Francisco. Nós aqui no campus de Itatiba, juntamente com a nossa comunidade acadêmica, professores, alunos, trabalhadores da instituição e também aqueles que nos acompanham à distância. E esse Senhor que aqui nos reúne também nos chama à conversão. Por isso, no instante em silêncio, reconheçamos as nossas faltas, os nossos erros e invoquemos juntos o perdão e a misericórdia. Francisco, irmão de toda a criação, pelas vezes que não cuidamos da nossa Mãe Terra, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Francisco, irmão de toda a criatura, pelas vezes que o preconceito nos afasta dos irmãos e irmãs, Cristo, tende piedade de nós. Francisco, instrumento da paz e do bem, pelas vezes que o ódio e a intolerância imperam sobre as nossas relações, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. vós que estáis à direita do Pai, Tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Com nossos corações unidos em oração, queremos elevar as nossas preces ao coração do Senhor. Um instante em silêncio, então, cada um eleve as suas intenções. Ó Deus, que no Seráfico Pai Francisco, pobre e humilde, oferecestes à vossa Igreja uma viva imagem do Cristo, concedei também a nós seguir vosso Filho na via do Evangelho e de unir-nos a vós em caridade e alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Eclesiástico. Eis quem durante sua vida restaurou a casa, e em seus dias consolidou os fundamentos da altura do pórtico, o alto contraforte da muralha do templo. Em seus dias foi talhado o reservatório das águas, cuja bacia tinha, mais ou menos, o perímetro do mar. Zeloso em preservar da ruína o seu povo, fortificou a cidade para o caso de cerco. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade. Conquistou glória em suas relações com a nação
e alargou a entrada do templo e do átrio. Era como a estrela da manhã no meio da nuvem, como a lua cheia nos dias de festa, como o sol resplandecente sobre o santuário do Altíssimo. Palavra do Senhor. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança. Segunda leitura. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Leitura da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois a circuncisão de nada vale, nem a incircuncisão, e sim a nova criatura. Para todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, e para o Israel de Deus. De hora em diante ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja com vosso espírito. Palavra do Senhor. Nós vamos ficar em pé para aclamar o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho é nossa vida, a mensagem do Senhor, proclamado já na vida de Francisco, irmão menor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai, de modo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre os ombros o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Então, nesse momento, nós vamos ter a reflexão dessa Eucaristia, né? E dessa festa de São Francisco, feita pelo nosso reitor, Frei Gilberto Garcia. Prezadas irmãs, prezados irmãos,
aqui presentes, aqueles que nos acompanham aí remotamente, meus confrades aqui presentes, muito boa noite, paz e bem. Hoje é dia 4 de outubro. A breve história de São Francisco aqui trazida inicialmente, conta, do ponto de vista histórico, a trajetória de Francisco de Assis. E nós celebramos na sua morte muita coisa boa. E essa data, além da própria condição da morte de São Francisco, acabou trazendo, como na leitura inicial feita pelo Frei Alvaci, a condição de que esse dia se tornou uma celebração para o mundo em diversas dimensões. Celebração da harmonia da natureza, que se torna o dia da ecologia, no dia de hoje, como hoje também é o dia dos animais. Por isso, hoje é um dia de ação de graças muito especial. Uma Páscoa diferente, uma Páscoa alternativa. Mas também é o dia de plenitude das criaturas. O dia de celebrar hoje a vida plena. Plenitude das criaturas em comunhão. Ou também podíamos dizer que hoje é o dia da comunhão de todos os seres criados, as criaturas. E eu queria destacar, sobretudo nesse conceito de plenitude, uma relação muito importante, o legado de Francisco de Assis e a própria experiência de vida de São Francisco. A ideia de vida plena, vida em abundância e também morte em abundância. E por que isso? Há um aspecto interessante da vida de Francisco que eu queria destacar aqui, que foi falada numa palavra já dita hoje, até no ato penitencial, a ideia de conversão. Francisco viveu uma vida contínua de conversão ao amor incondicional de Deus, pela criação e por todos nós como criaturas divinas. Mas isso num sentido sublime, num sentido máximo, até muito difícil de se entender. E aí que aos poucos nós vamos entendendo essa herança que São Francisco deixou no seu testemunho de vida e de sua visão de mundo em diferentes níveis. Por exemplo, para ele, a criação de Deus não é um ato que foi feito e está aí. Mundo, na visão de São Francisco, é uma transformação constante das coisas em direção à plenitude individual de cada coisa. Esse sentido de transformação contínuo, ele vai chamar de conversão. Por isso, conversão aqui não é tanto no sentido da conversão penitencial, mas ela também engloba a conversão penitencial, mas ele fala de conversão como descoberta, como um achado, que não pode ser simplesmente percebido imediatamente. É uma espécie de transformação, mudança, uma descoberta que só pode ser percebida depois da mudança exterior. Nós nunca sabemos se nos transformamos. Nós nunca somos hoje o que fomos ontem. Em todos os sentidos, não é só fisicamente. Esse sentido sutil de transformação diária, de conversão, é um sentido de transformação muito importante na palavra de Francisco e na sua espiritualidade. Francisco sabia então, pois, que na conversão, assim entendida, eu nunca sou eu que me transformo. A minha transformação é a transformação de tudo que me transforma.
minha conversão acaba sendo a conversão do todo. E eu só posso ver esse todo a partir de minhas conversões particulares. É assim que acontece conosco todos os dias. São descobertas, aberturas de novos mundos a partir de conversões constantes. Essa é a condição humana. Assim ele via tudo. As criaturas, né, o mundo, se constitui então num processo recíproco de transformação e de conversão. No caminho de plenitudes individuais e plenitude do todo. Então a vida é esse destino. A vida é essa tarefa. Para viver a vida, nós precisamos realizar. Nós temos que fazer. Temos que lutar. Temos que empreender. Nós temos que nos ocupar. Temos que trabalhar. Até Francisco, numa passagem interessante, de um dos textos franciscanos, há uma passagem atribuída a Francisco que ele diz: irmãos, vamos começar tudo novamente, porque até agora pouco ou nada fizemos. Além de ser uma interpretação meramente moral de um aspecto, Francisco está acentuando essa condição nossa de transformação contínua, condição humana. E ao mesmo tempo ela é a nossa libertação. Essa é a libertação de todas as criaturas em seus diferentes níveis. Assim também para os animais, para os vegetais, para os minerais, que nós só percebemos no ciclo da vida dessas criaturas. Para a criação em Francisco de Assis, existem formas de liberdade em todos os níveis da criação. Em todos os níveis da vida criada, não só o ser humano. Por isso, nas suas palavras, todas as criaturas são corresponsáveis com o ser humano no sentido de prover e de cuidar. De todas as possibilidades de liberdade. Liberdade não é uma condição exclusiva da existência humana. Liberdade está na corresponsabilidade com todas as criaturas e o papel dessas mesmas criaturas. E essa liberdade interpretada é o caminho da liberdade. Célebre é essa passagem de Francisco de Assis, mencionada anteriormente, a Laudato Si, o cântico das criaturas. Francisco de Assis, ali pelo final da vida, 1225, não foi? Isso. Ele queria ver o mundo inteiro no estado de louvor permanente a Deus pela criação. Então, no outono dessa data, debilitado já pelas enfermidades, quase cego, ele retirou-se para um casebre rústico, em estado febril, atormentado por animais, ratos, insetos, praticamente, para deixar para a humanidade um dos mais profundos versos de louvor a Deus pela liberdade da criação, que foi chamado o Cântico das Criaturas, ou o Cântico do Irmão Sol. Então, no seu Cântico do Sol, que todos conhecemos, Francisco entende que existe nas criaturas inferiores, como na palavra do Evangelho de hoje, uma reciprocidade com o homem nessa responsabilidade com o todo da criação. É por isso que nesse poema ele atribui virtudes humanas aos elementos da natureza. Ele vai dizer que o sol é belo, a água é humilde. Quem já viu água humilde? Que beleza, né? Casta. O fogo é jucundo. Ademais, ele ressalta o caráter de fraternidade das criaturas, no processo da liberdade de criação. Eu acho que o Cântico das Criaturas deveria se chamar Cântico da Criação, para não ficarmos fixados nas criaturas isoladamente. Justamente para mostrar a dinâmica das coisas em plenitude, Cântico da Criação. Isso é o sentido de criação divina. Como se fosse uma dança da criação. O balé da criação. O jogo dos elementos básicos que Deus criou, que ele cria
para a transformação das criaturas. Basicamente, se prestarmos bem atenção, o cântico das criaturas, o cântico do irmão Sol, ou o cântico da criação, fala basicamente de quatro elementos: da terra, da água, do fogo. É disso que Francisco está falando. Esse balé dos quatro elementos vão justamente em diferentes harmonias, libertar as criaturas para o caminho de sua plenitude. Isso que torna belo, breve texto de Francisco. E cada elemento individualmente, na sua plenitude. Por isso é importante destacarmos essa condição da liberdade e do caminho da plenitude em cada elemento. Ora, o fogo, por exemplo, quem de nós não é tomado de espanto por uma lenha ardendo num fogão a lenha. A beleza, por mais primitivo que seja esse elemento, nós ficamos hipnotizados, encantados, tomados de espanto com essa beleza. Da mesma forma, o sentimento de bem-estar que nós onde nós nos sentimos, por exemplo, de um córrego de água límpida ou de uma cachoeira, ali a água é plenitude. Ali aquele fogo nos revela plenitude em toda a sua simplicidade. Quem de nós não se espanta com a própria terra, com a sua abundância, numa mata selvagem, fechada. E quem de nós ainda não se espanta com o frescor da brisa numa tarde de verão. Ali são os quatro elementos apresentando-se em suas plenitudes e não na combinatória mas para percebermos e sentirmos do que se trata. Todos nós e as demais criaturas somos então uma contínua comunhão desse jogo, desse balé da criação. Quem de nós aqui vive sem água? Sem a condição da água, que nos transforma e somos transformados em água. Quem vive sem a terra, que se transforma, se torna a nossa própria forma física. Quem de nós vive sem o ar? Que foi experimentado desde os primórdios da existência humana como o próprio espírito, sem o ar, não há vida. Quem vive sem o calor? Nosso corpo é puro calor, é fogo. Para manter a harmonia de todos esses elementos. Quando tudo isso cessa, ou quando um deles nossa vida também desaparece. Então nós fomos dados numa grande comunhão que Francisco quis deixar como testemunho e palavra às gerações. Portanto, o indivíduo não existe. Existe a relação, que é um sentido de criação, que só existe com a palavra comunhão. Por isso em Francisco, não pode haver, por exemplo, direitos humanos, sem falar no direito, na graça da própria criação, o direito da criação, essa plenitude, ela antecipa todos os direitos humanos e direitos da própria natureza, do próprio mundo. Então, o que hoje nós entendemos como questões distintas, por exemplo, o direito ambiental, o direito humano, não pode ser concebido separadamente. Tem que serem concebidos como direito a partir da comunhão original da criação, ou direito da criação. Por isso que ele dizia antes que não é o homem que é responsável pela dignidade dos outros seres. Nós hoje achamos que nós estamos nessa potência de cuidado simples dos demais criaturas. Não. São seres vivos, são corresponsáveis pela dignidade. Francisco faz essa bela inversão no Cântico das Criaturas. Portanto, celebrar a plenitude da vida é isso. Realizar sempre de novo a graça dessa comunhão. Colaborar todos os dias com a criação divina, assim
assim entendida. Plenitude está nas coisas mais simples. Plenitude está nas coisas mais simples. Como na palavra do Evangelho. Está no cozinhar. No cuidar da casa. No ensinar. São todas formas de plenitude. Em transformação. No aprender, no sorrir, no chorar, na alegria, na dor, no susto, na espera, na gratidão, entre outras coisas. Mas também está na morte. A morte entendida como a plenitude das plenitudes. Como a plenitude dessa grande dança, dessa grande festa que é a vida. Então, o Cântico das Criaturas se conclui com a irmã morte. Somos seres para a morte, dizem os filósofos. Né? Francisco diz, somos seres para a morte, e a morte é nossa irmã. Ela não é inimiga. Ela é uma forma de plenitude. Talvez a mais estranha de todas as plenitudes seja a morte. Ela é plenitude, enquanto entendida como a consumação, e o desabrochar para uma nova vida. Como no próprio texto do Eclesiastes. O tempo de viver, o tempo de morrer. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que a festa de São Francisco nos faça refletir, pelo menos por um breve momento, em nossas vidas, esse sentido pleno que nos foi dado, como graça, para colaborarmos sempre para essa comunhão concreta do bem individual e do bem de todas as coisas. Então, para isso, Deus nos abençoe. E Francisco nos oriente sempre nesse bom propósito. Paz e bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Participamos da mesa da palavra, agora nós vamos preparar a mesa do pão e do vinho, juntamente com a nossa vida, os nossos trabalhos, ofertando ao Senhor com o nosso canto de ofertório. Rezemos, irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias e cansaços de cada dia, ofereçamos um sacrifício que seja aceito por Deus Pai toda bondade. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja,
acolhei os nossos dons, Senhor, e preparai vosso povo para celebrar o mistério da cruz, que marcou a alma e o corpo do nosso Pai Francisco. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo tempo e lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo bondoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós exaltastes São Francisco pelos caminhos da altíssima pobreza e humildade, a mais sublime perfeição evangélica. Vós o inflamastes de ardor seráfico, para glorificar-vos com inefável júbilo de seu Espírito em todas as obras de vossas mãos. E marcado pelos sagrados estigmas, vós o indicastes ao mundo como fidelíssima imagem do Cristo nosso Senhor. Por meio dele, alegram-se os anjos, e na eternidade adoram a glória de vossa face. Concedei-nos também a nós unir a este louvor com as nossas humildes vozes, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o repartiu com seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na caridade, com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio, todos os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, povo santo de Deus e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja,
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos com carinho de todos aqueles que já faleceram, vítimas do ódio, da violência, das guerras, da pobreza, da opressão. Todos os que morreram, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Francisco, Santa Clara, São Frei Galvão, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. E de mãos estendidas, todos juntos, aclamemos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a liberdade e a confiança de filhos e filhas, rezemos juntos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E rezemos juntos, pedindo a paz. Senhor Jesus Cristo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz que vem do Cristo Senhor esteja sempre conosco. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa infinita bondade, seja sustento e remédio para a nossa vida. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes somos todos nós, convidados a nos alimentarmos nesta ceia com o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Pai, que nos acolhestes à vossa mesa, fazei que sintamos em nós a chama viva do vosso amor, e imitando a caridade e o fervor apostólico do nosso Pai Francisco, nos consagremos ao serviço dos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Nesse momento, antes da bênção final, nós vamos fixar o nosso olhar a um dos grandes ícones do franciscanismo, que é o crucifixo de São Damião. O Frei Gilberto falava durante a reflexão, que a criação baila, sobre a graça do Criador e sob o olhar de Francisco. Ederson Queiroz, que foi o presidente da Conferência Franciscana do Brasil, tem uma imagem bonita na sua fala, que ele diz que esse crucifixo é como um bailarino dançando sobre a morte. Ele é vivo, ele é ressuscitado. O Cristo de São Damião, de olhos abertos, olha para nós manifestando a vida. E nesse momento eu queria unir a nossa comunhão aqui, a partir desta capela de São Frei Galvão, a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio AM de Itatiba, e que nos acompanham aqui pelo Facebook, também Facebook, YouTube, nos lares, e cada pessoa aqui presente, que nós agradecemos de coração. Vamos olhar para o crucifixo e repetir com Francisco a oração que em 1205 ele faz diante do crucifixo de São Damião, pedindo a iluminação do seu coração. Repita comigo as palavras: Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta. Esperança firme. Caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor. A fim de que eu possa cumprir o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Bem, então nós vamos agora invocar a bênção de Deus por intercessão de São Francisco, e gostaria de convidar a nossa fraternidade franciscana, os frades que trabalham aqui na USP, Frei Pedro, Frei Gilberto, que viessem aqui para juntos estendermos as nossas mãos invocando a bênção de Deus sobre a nossa vida, os nossos trabalhos e os nossos afazeres. E como o superior, o guardião da fraternidade é o Frei Vitório então invoca a bênção sobre nós. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Continuemos em paz e que toda a inspiração e intuição de Francisco de Assis continue nos acompanhando. Graças a Deus. Muito obrigado por terem vindo. Boas festas. Muito obrigado. Obrigado. A gente pode ser